Olá, dando continuidade à nossa aula, na nossa disciplina de ACE Inclusão. Eu sou a professora Thaís Ravazzi e vou falar um pouquinho para vocês agora sobre outra deficiência. Falamos sobre a deficiência auditiva, que é a perda da audição. Falamos também da deficiência física, que ela compromete a parte motora, a parte física do ser humano. E agora a gente vai falar sobre a deficiência visual. Então, o que seria a deficiência visual? É um impedimento total ou parcial na capacidade de percepção de imagens. Então, vamos lá. Se nós temos uma limitação, um comprometimento de captar essa percepção de imagens, uma acuidade visual, nós seremos considerado um deficiente visual. Também, pessoal, pode ser inato ou adquirido. Dá um exemplo. Eu nasci cego ou no decorrer da minha vida eu tive alguma lesão ou alguma doença que causou uma deficiência visual em mim, nessa acuidade visual. Também pode ser temporário, pode ter um tempo apenas, uma parte temporal com essa deficiência visual, ou ela pode ser permanente para o resto da sua vida e fazendo uso de lentes de contato, fazendo uso de óculos ou fazendo uso de outros materiais, né, que melhoram a qualidade de vida desse deficiente visual. No Brasil, estima-se que 6,5 milhões de pessoas tenham uma deficiência visual. 506 mil têm perda total da visão, então 0,3% da população brasileira é cego, e 6 milhões, a grande dificuldade, a grande maioria, né, tem grande dificuldade para enxergar. Então, 3,2% das pessoas dos brasileiros têm alguma deficiência nessa percepção de imagens, né, a captação de imagens. Para o cego se locomover, ele pode utilizar de alguns meios. Então, o primeiro meio é o cão-guia. O cão-guia, vocês já ouviram falar sobre o cão-guia, né? O cão-guia, ele nasce e ele é treinado durante a vida dele para ser um cão-guia. Estima-se que para que ele esteja preparado, esteja pronto para acompanhar um cego, ele treine por 3 a 5 anos. Só aí, então, ele é destinado a algum cego. O cego tem contato com esse animal, eles fazem uma amizade e aí sim ele se torna o cão-guia. Quando vocês encontrarem um cego com um cão-guia, não mexam com o cão. Por quê, professora? Porque ele está trabalhando. E quando ele está trabalhando, ele não pode se distrair para que ele não ajude, ele não consiga auxiliar e fazer o seu trabalho bem feito, que é levar o cego em segurança para o local onde ele quer ir. Aqui no Brasil, há muitos anos atrás, não existia o treinamento de cão-guia. Aqui no Brasil, agora, nós temos sim o treinamento desses cães apropriados para serem utilizados como guia para os cegos. Existe também a locomoção independente, em que o cego, ele pode, ou um deficiente visual, ele pode fazer uso de bengalas. E essas bengalas auxiliarão para que o cego não caia em nenhum desnível ou algum buraco que tenha na rua, na calçada, né? Lembrando que as calçadas elas devem ser apropriadas com a guia
em alto relevo, para que esses cegos eles tenham sim uma melhor locomoção no decorrer da sua vida. Então existem essas duas maneiras, né? Pelo cão-guia e pela locomoção independente. Quais materiais são utilizados para que o cego ele seja alfabetizado? Ele pode usar materiais como o ábaco, a máquina de braille. O braille é o alfabeto dos cegos. O reglete, que é uma régua que serve para organizar as linhas, organizar as palavras para que o cego possa ler, e outros meios didáticos que o professor ou que o cego ele venha a utilizar em prol do seu crescimento educacional, tá? Então ali eu trouxe para vocês o alfabeto em braille. Se vocês pegarem esse alfabeto e vocês decorarem e peguem na sua casa uma caixinha de leite, qualquer caixinha que vocês tiverem, que vocês compraram e que tenha o relevo, vocês conseguirão ler o que está escrito naquela caixinha, naquela embalagem, tá? E aí eu trouxe para vocês algumas imagens, ó, da máquina de braille, do reglete. Existem também, pessoal, os computadores que têm a percepção tátil para que o cego ele consiga digitar, que ele consiga fazer o que ele quiser dentro, né, do computador, de fazer a digitação dele. E também tem o áudio também. Então, assim, tem alguns computadores, alguns aplicativos em que auxiliam o cego nessa ação de utilizar o computador e as tecnologias. Então, as tecnologias estão a favor dos deficientes, nesse caso, a deficiência visual. Já falando sobre a deficiência intelectual ou mental, eu vou mostrar para vocês que tem um pouquinho de diferença entre os dois, mas os dois estão contidos no funcionamento do intelecto, o funcionamento intelectual do ser humano. Então, a deficiência, ela tem por classificação o que é um funcionamento intelectual inferior à média de QI, que é o coeficiente de inteligência, e ele pode também estar associado a algumas limitações adaptativas. Pode ser inata ou adquirida, lembra que nós já explicamos sobre isso, pode ser temporário ou permanente também. Então, vamos lá. A deficiência intelectual é um comprometimento na parte cognitiva, na parte intelectiva. Então, assim, as ações corriqueiras do cotidiano, ela tem algumas limitações dentro dessas atividades. A pessoa tem limitações dentro dessas atividades e ela precisa ser adaptada. Então, existe um comprometimento, esse cognitivo. O aluno ou a pessoa, ela não consegue ter uma frequência de conhecimentos mais rápidos, conhecimentos adquiridos com mais facilidade. Existe essa limitação dentro dessa área de conhecimento, dessa área do intelecto. Já o deficiente mental é quando tem uma alteração em sua percepção de realidade. Então, a realidade, ela tem uma alteração. Nesse caso, ele pode ser psiquiátrico, a pessoa ela faz uso de medicamentos, ela vai a terapias, né? Ela busca outros meios medicinais, psiquiátricos, de medicamentoso, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, tá? Então, os exemplos de deficiência mental: a depressão, a esquizofrenia, as psicoses,
a bipolaridade grave, não a bipolaridade leve, a grave e outras tantas dores mentais que o ser humano adquire, né, ou já nasce com elas. Aqui eu trouxe para vocês a classificação de deficiência intelectual dentro do coeficiente de inteligência. Então, o QI acima de 130 é uma superdotação. Então, é aquele aluno que é uma pessoa que ela é superdotada. Já de 120 a 129 é uma inteligência superior. De 110 a 119, uma acima da média, e a grande maioria, de 90 a 109, é uma inteligência média, que é o que a grande maioria das pessoas estão, elas estão ali classificadas dentro dessa linha, que é de 90 a 109 é uma inteligência média. Abaixo disso, aí acomete o embotamento ligeiro, limítrofe, debilidade ligeira, debilidade moderada, debilidade severa e a debilidade profunda. Lembrando vocês que se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar tanto plataformas ou aplicativos que fazem essa quantificação do QI. E você pode fazer o seu cálculo lá dentro e saber qual é o seu QI. Eu, professora Thaís, estou dentro da média ali, ó. Sou inteligência média, estou mediana com outras pessoas. Mas vai que você tem uma inteligência acima da média. Então, existem algumas plataformas que você consegue fazer essa quantificação e saber em qual QI, qual é o seu QI, né? Qual a classificação do seu QI. Agradeço a vocês e vamos para a próxima aula.